Muito bem-vindos a mais uma reunião da GBU Braga. Já são todos da casa, já todos conhecem, então nem precisa apresentar o GBU, mas são todos bem-vindos, incluindo as nossas visitas. É um prazer ter-vos connosco. Para começar, então anunciamos a reunião de hoje, que é a pandemia da ansiedade na universidade, com o Joel Oliveira, e gostaria de agradecer do fundo do meu coração ao Joel Oliveira por ter aceitado o convite. É um prazer muito grande ter o secretário-geral do GBU Portugal cá connosco. O GBU de Braga não está muito habituado a ter oradores convidados, então é um bom arranque para uma nova tradição de termos gente de fora, e és muito bem-vindo entre nós. Infelizmente é o último estudo do ano letivo 2019-2020. Eu sei que estão todos muito tristes, não chorem, não faz mal. Nós vamos estar de volta, se Deus assim quiser. E vamos começar pelos anúncios. Em setembro, 9, 10, 11 e 12, temos o grande EBU com o tema Ingresso na Universidade, escrutinar o texto de Filipenses. E queria só dar algumas informações. Eu já vos apresentei o EBU quando ele foi lançado pelo GBU Portugal, mas primeiro vai ser necessária inscrição, por isso atentem a isso. E depois, existe a possibilidade de assistirem às palestras online juntos fisicamente, para depois terem tempo de debate em conjunto. Além disso, vai ter um custo de 15 euros, que vai ser para ofertar aos oradores e ao CBE, onde iria acontecer presencialmente o EBU. Então, para começarmos, vamos apresentar só num instantinho o orador, que é o Joel Oliveira. Formou-se em Psicologia em 2011 pelo ISMAI e começou a trabalhar como cooperador no Porto em 2012 e em 2014 tornou-se assessor dos grupos de Porto e Aveiro. Desde 2016 é secretário-geral do GBU. O seu foco é liderar o GBU a nível nacional, servindo e apoiando assessores, líderes estudantis e a estrutura do GBU em geral. Além disso, é o autor deste livro, que eu não sei se estão a ver, mas eu estou a segurar, o Que Género Faz o Teu Género. Se quiserem adquiri-lo, podem falar connosco. Este livro vai abençoar as vossas vidas. E assim, para começarmos a reunião em grande, vou pedir ao Pedro para orar pela reunião e para orar pelo Joel. Ok, vamos orar então. Deus, obrigado por a oportunidade que temos no final deste dia, estarmos aqui juntos, ainda que bastante distantes uns dos outros, para refletirmos sobre este tema da ansiedade, Senhor. E nestes últimos tempos que vivemos, certamente se já era um problema, nestes tempos tornou-se uma questão ainda maior. E Pai, agora pedimos-te que neste período em que vamos estar a refletir sobre este tema, possamos aprender mais sobre quem Tu és e sobre como devemos viver esta parte da nossa vida, que é a ansiedade. Pai, oramos também pelo Joel, que lhe dês sabedoria enquanto ele nos fala também sobre este tema, e te pedimos, Pai, que possamos ter um bom tempo aqui juntos, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pedro. E assim passo a palavra ao Joel. O palco é teu. Pedia só a todos que desligassem o microfone enquanto o Joel fala, para podermos todos ouvir completo. Ok. Marta, obrigado pelo palco. Olá a todos. Vou tentar partilhar aqui então o ecrã. Eu tenho uma apresentação. Vou-vos maçar um bocadinho, está bem? Vou-vos cansar um bocadinho com informação, mas acho que é importante termos dados concretos e depois também filosofar um bocadinho sobre a ansiedade e de onde é que isto vem. Então, vou tentar não vos maçar demasiado. Ok, conseguem ver a minha apresentação? O que é que veem? Eu vejo uma cultura de desespero, a mão com a caneta e o teu e-mail. Ok, pronto. Não estão a ver as notas, pois não? É que eu tenho um ecrã com as notas. Não. Pelo menos eu não vejo. Era spoiler.
Ok, esta palestra, quando foi dada nas primeiras vezes, o título que tinha era Homo Ansiosos, uma espécie nova, caracterizada pelos elevados níveis de ansiedade. E pronto, e já teve depois vários títulos e outras coisas, mas uma forma de dizer que é mesmo a ansiedade é mesmo uma pandemia e é mesmo uma característica do nosso mundo e da humanidade hoje. Então, nós vamos tentar perceber de onde é que esta espécie surge, o Homo ansiosos. E gostava de começar é importante nós percebermos do que é que estamos a falar, não é? Eu gostava de começar por distinguir dois tipos de ansiedade. O primeiro é uma resposta normal, não é? Há uma grande diferença entre sentir ansiedade e ter um problema de ansiedade, ou ter uma psicopatologia, uma perturbação da ansiedade. E a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Tem a ver com a expectativa de alguma coisa que está para chegar, que está para vir e funciona como um mecanismo de sobrevivência. Nós sem ansiedade não conseguimos sobreviver, ok? Porque a ansiedade ajuda-nos a lidar com as situações de perigo, ou as situações de risco, ou as situações limite, ou coisas muito importantes. O nosso organismo tem um sistema que é ativado pelas situações de risco ou de perigo ou de coisas muito importantes e cruciais que nos põem em estado de alerta. Isso é bom. Ainda bem que nós temos isso e que podemos estar em estado de alerta quando isso se justifica. Então toda a gente experimenta ansiedade, toda a gente sente ansiedade, é normal. Por exemplo, quando temos exames, e vocês devem estar todos a experimentar ansiedade nestes dias, é normal. E depois, quando vamos tentar encontrar um emprego e temos entrevistas de emprego e nos põem on the spot e fazem muitas perguntas e etc. Então, até certo ponto, a ansiedade é boa e é uma resposta normal e é positiva. E é útil para o ser humano. Mas a realidade é que a ansiedade pode tornar-se um sintoma de alguma coisa. Isto é outro tipo de ansiedade. Pode ser alguma coisa que não é saudável e que é disfuncional e que nos prejudica. Por exemplo, quando nós interpretamos a realidade como sendo sempre uma situação de perigo, não é? E ficamos ansiosos de maneira desproporcional às situações. É normal sentir ansiedade quando temos um exame, não é tão normal quando nós estamos permanentemente em ansiedade porque os exames vêm ali num ponto qualquer do futuro. Não é? Mas é importante então perceber, e vamos falar mais, obviamente, daquilo que a ansiedade é enquanto sintoma, enquanto algo prejudicial e que faz parte e que está presente nas perturbações da ansiedade. Desculpem lá o discurso de psicólogo, mas tem que ser. Então, o que é que significa ansiedade? Um psiquiatra australiano chamado Aubrey Lewis, em 67, disse que a ansiedade é um estado emocional com a qualidade do medo, desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo. Atenção aqui à palavra desproporcional, e esta palavra distingue a ansiedade normal da ansiedade patológica. Se isto é o caso, então a ansiedade é um sintoma de uma perturbação da ansiedade. E no DSM, eu não sei se há aqui alguém de psicologia. Alguém fala a minha língua aqui? Quem? Alguém? Não. Ok. A Clarice estava assim a fazer um gesto para alguém, pensei que... Não. Ok. Então, o DSM é chamada a Bíblia dos psicólogos. Quando veem estudantes assim com um grande calhamaço, pode ser o pessoal de direito com o Código Penal,
mas também pode ser os estudantes de psicologia com o seu calhamaço, é o Manual Diagnóstico das Perturbações Mentais, e que fala-nos e que lista todas as perturbações e todos os sintomas de todas as perturbações conhecidas. E o DSM fala assim das perturbações de ansiedade. As perturbações de ansiedade incluem perturbações que partilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura. Então já conseguimos perceber que a ansiedade é um sentimento invasivo, né? que não, a ansiedade enquanto sintoma, que não se consegue controlar, que é muito incómodo e que é projetado para o futuro. A pessoa vive num estado constante de alerta por causa de situações hipotéticas que podem acontecer ou de situações reais que vão acontecer, mas que causam uma ansiedade desproporcional. E há muitas perturbações de ansiedade. Só como curiosidade, não vou estar a amassar-vos com isto, mas como curiosidade, esta é a lista de perturbações de ansiedade do Manual Diagnóstico de Perturbações Mentais. Quando falamos de sentir ansiedade, estamos a referir provavelmente a esta perturbação, que é a ansiedade generalizada, é a mais comum, mas há muitas outras, não é? A perturbação de pânico também se fala bastante. A ansiedade generalizada é mais comum, as outras têm todas percentagens muito pequeninas, embora haja muita gente a padecer também destas formas de ansiedade, mas a perturbação da ansiedade generalizada tem percentagens bastante altas. Como curiosidade também, agora no tempo do Covid-19, as perturbações da ansiedade, cria-se condições agora durante a pandemia para as perturbações da ansiedade se agravarem. Não é? Por exemplo, pessoas com perturbação de pânico e com perturbações de ansiedade social, muita ansiedade quando vamos estar em situações sociais e às vezes só basta falar com alguém que não se conhece ou ter de falar com alguém que não se conhece. Normalmente os terapeutas dizem às pessoas que têm estas perturbações para tentarem sair de casa, para tentarem confraternizar e estar com pessoas, para contrariar a tendência para o isolamento. Agora imaginem o que uma pandemia e o estado de emergência e a quarentena fazem a um tratamento. Não é? Não há números ainda, portanto não se sabe bem o impacto, mas não é preciso ser um gênio para perceber que isto vai agravar bastante as perturbações de ansiedade. Então, já agora para se diagnosticar uma perturbação de ansiedade generalizada, e é importante dizer isto, porque hoje em dia toda a gente acha que sofre de ansiedade, mas há critérios, ok? Há critérios diagnósticos para se perceber se realmente alguém sofre de ansiedade, e vamos falar dos critérios para ansiedade generalizada, ok? Que é mais comum. Quer dizer, vamos falar, eu vou só mostrar a lista, não vamos estar a ler isto tudo, mas há uma lista de critérios, né? E pelo menos 3 destes têm que estar reunidos para se diagnosticar uma perturbação de ansiedade. Tem que ser pelo menos, tem que ocorrer pelo menos durante 6 meses e na maioria dos dias, ok? E está aqui a lista deles todos. Está bem? Depois, se tiverem interesse, eu tenho as referências no fim, posso enviar para aprofundarem mais isto. Mas agora vamos ver também algumas estatísticas sobre a ansiedade no mundo e vamos ver como é que a ansiedade se distribui geograficamente. Há um site interessante que se chama Our World in Data, que mostra, é um site interativo, ok? Se vocês forem lá ao mapa e passarem o rato por um país, se passarem por um país qualquer, ele dá a percentagem. Então, em termos de cores, o verde mais carregado são os países onde há mais prevalência da ansiedade e o verde mais clarinho é onde há menos ansiedade. Vou-vos perguntar agora, fazer uma pergunta. O que é que vocês veem aqui na distribuição? Alguma coisa curiosa que notem neste mapa?
Sim, os países mais avançados, por assim dizer, são os que apresentam maiores índices de ansiedade, mas também é engraçado porque a Inglaterra está menor que o resto da Europa e não percebo porquê. E a Rússia também, não sabia que eles eram assim tão sossegados. Mas sim, É o vodka, pá. Exato. Tem É anestesiados. Exato. Mas parece haver uma certa tendência para os países desenvolvidos. Mas de uma forma geral é evidente, não é? É evidente que há mais. Podemos analisar cada contexto e perceber, e era um exercício interessante, mas de facto, em geral, os países mais desenvolvidos têm índices mais elevados de ansiedade. E nós vamos perceber um bocadinho porque é que isto acontece, mas vamos olhar um bocadinho mais para os números. Segundo este estudo do Our World in Data, que é de 2017, a prevalência de ansiedade anda entre os 2% e os 7%. Portanto, é este intervalo. Okay? Há países que estão mais perto do limite superior, outros estão mais perto do limite inferior, mas é esta a percentagem. Isto em números, em 1990 eram 200 milhões de pessoas, quase 4%, e é essa a média. Okay? Quase 4% é a média de pessoas, é a percentagem de pessoas com ansiedade no mundo. É muita gente, não é? Em 2017 são 284 milhões de pessoas. Tem-se mantido estável o número. É de facto uma pandemia, não é? Está presente em todos os contextos, todos os países, todas as culturas. É absolutamente transversal. E é a psicopatologia mais comum. A única que rivaliza com a ansiedade é a depressão. Então, é mais comum, é a psicopatologia mais comum e está presente em todas as culturas. Portanto, sim, estamos diante de uma pandemia. E na universidade, no nosso contexto, no vosso contexto e no nosso contexto em que nós estamos focados também no GVU, é interessante perceber quem é que é mais vulnerável. Este estudo são investigadores portugueses, Espírito Santo e Matreno, é de 2015 e também tem as referências, depois podem ver, o estudo está acessível e é muito interessante, foi feito em 185 estudantes de Coimbra, portanto é uma amostra limitada, não é? E não há muitos estudos, muito poucos estudos sobre a ansiedade no ensino superior, curiosamente. Então é pena não haver aqui psicólogos, senão podia ficar motivado a fazer uma tese sobre isto, sobre a ansiedade no ensino superior. Mas quem é que é mais vulnerável? Algumas características que saltam à vista. Jovens adultos, a população e na universidade é a faixa etária, não é? A faixa etária das pessoas que estão na universidade é esta. Jovens adultos é a população mais vulnerável a perturbações de ansiedade. Portanto, vocês estão nessa faixa, cuidado. O sexo é o feminino e é muito interessante se virmos naquele mapa. Também tem a distribuição entre os sexos, distribuição da ansiedade entre os sexos. E é quase o dobro. Okay? É quase o dobro. Normalmente, há vários números diferentes, mas normalmente anda aí pelo dobro a percentagem de mulheres em relação à percentagem de homens que sofrem de ansiedade. Portanto, sim, a população feminina é muito mais vulnerável à ansiedade. O ponto do percurso mais crítico é o primeiro ano, e é fácil de perceber isto, não é? É quando as pessoas estão num período de transição, a querer integrar-se, a querer e têm que construir novos relacionamentos, uma série de coisas que põem pressão. Então, esta é a fase mais crítica para se desenvolver perturbações de ansiedade. E a geografia, os estudantes deslocados. Quem está fora da sua cidade é também lógico e fácil de perceber, quase não precisamos de estudos nenhuns que nos digam isto, mas é de facto quem está longe de casa está mais vulnerável. Fatores de risco, fatores que, estando presentes, aumentam a probabilidade de alguém desenvolver ansiedade. É isto, é o resumo do que falamos, é pressões relacionadas com mudanças profundas, como é o caso dos universitários, dificuldades económicas também. Quem está mais vulnerável economicamente arrisca-se mais a desenvolver perturbações de ansiedade, e o abuso de substâncias. Quem consome drogas é mais propenso a desenvolver perturbações de ansiedade.
Ok, já temos aqui muitos dados, muita informação. Eu gostava que explorássemos um bocadinho a origem, né? Irmos assim ao fundo da questão. A origem da ansiedade. Antes de falar da origem, ou começando a falar da origem, eu queria só falar de possíveis causas. Não é propriamente uma relação causal, é uma combinação de são fatores que, estando presentes, são fatores de risco também. Estando presentes, aumentam a propensão de desenvolver ansiedade, a probabilidade. Todos estes: ambiente familiar instável, abuso sexual na infância, formação superior, lá está, quem tem formação superior é mais vulnerável a perturbações de ansiedade, baixa autoestima. Portanto, isto não é uma questão de educação, né? Embora seja importante a educação. Sexo feminino, já falamos. Etnia caucasiana, é interessante que a etnia caucasiana é mais vulnerável em termos de perturbações de ansiedade. Mas em relação à origem em si, é interessante que muita gente nos últimos séculos tem escrito sobre a ansiedade, e tem escrito sobre a ansiedade como um problema existencial, que tem a ver com a existência humana e os condicionamentos da existência humana. E um filósofo que escreveu muito sobre a ansiedade foi, não sei se já ouviram falar, do Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX, e que é considerado o pai do existencialismo. Quem gostar de filosofia, é um grupo onde também se insere o Dostoiévski, depois mais tarde o Sartre e esse pessoal. Então, o Nietzsche também. Ele escreveu algo muito interessante, o Søren Kierkegaard. Ele falava da Angst, é um termo alemão que significa, e creio que dinamarquês também, que significa, é mais profundo do que a ansiedade, é uma angústia existencial. Ok? Ele estudou muito profundamente esta angústia e escreveu o seguinte texto que eu gostava que lêssemos. E vou convidar alguém a ler, para não ser só eu a falar. Alguém pode ler para nós este texto? Eu posso ler. Ok, Há mais texto depois para ler. eu leio então. No momento calma. No momento de despertar do espírito, isto é, no momento da escolha, o indivíduo que se encontra diante da angustiante possibilidade de ser capaz de, isto é, de escolher-se entre inumeráveis possibilidades, pressagia, porém, que a tarefa de que é encarregado de determinar-se em plena liberdade é assinalada pelo perigo de naufrágio, da unilateralidade do erro. Por isso ele é tomado pela angústia, pela vertigem da liberdade. Então, para Kierkegaard, esta angústia existencial, que se traduz em muita ansiedade, começava na liberdade de escolha, não é? Quando estamos diante de várias possibilidades, ele diz aqui inumeráveis possibilidades, percebemos que estamos em muitas encruzilhadas, e que temos de escolher, e isso provoca ansiedade. E esta ideia de que a ansiedade tem a ver com escolhas, esta angústia existencial tem a ver com escolhas com as quais nós somos confrontados, é muito interessante no nosso tempo, e eu gostava que víssemos algumas das escolhas. Percebemos como o nosso tempo, a nossa cultura é muito particular em termos de escolhas. E isto também acho que nos levanta o véu sobre a razão pela qual os países mais desenvolvidos têm índices mais elevados de ansiedade. E acho que vai dar para perceber. Por exemplo, eu escolhi aqui algumas áreas assim um bocado ao calhas. Por exemplo, na área profissional, nós temos que escolher uma via profissional. Vocês, no caso, tiveram que escolher uma área de estudo, eu também. E depois temos que pensar em termos profissionais, que caminho é que vamos percorrer. E no século XVIII, por exemplo, é interessante pensar, no século XVIII havia algumas possibilidades de carreira, aí umas dezenas, ok? Hoje esse número passa dos 12.000. Há mais de 12.000 possibilidades de escolha,
E também não é só a escolha de uma profissão, é o tempo em que as pessoas se mantêm na mesma profissão. Não é só escolher uma e já está. Não é? Vocês sabem disto e vemos isto na nossa realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, os estudos dizem que um funcionário passa por 10 a 14 cargos diferentes antes dos 40 anos. Então, não é escolher e acabou. É escolher e depois ter que passar a vida também a escolher e a ser confrontado com caminhos diferentes. E as palavras que norteiam as escolhas profissionais são muito estas: o sucesso, a realização. Somos pressionados pela obrigatoriedade de ter sucesso e de nos realizarmos, e isso coloca-nos muita pressão. O que é que nós vamos escolher? O que nós vamos escolher pode determinar o nosso sucesso ou não, e isso coloca-nos muita pressão em cima e produz muita ansiedade. E o valor das pessoas está muito naquilo que elas conseguem alcançar em termos de sucesso profissional. E sim, e é a nossa realidade. Se pensarmos, por exemplo, em alguém no século XVIII, tu nascias numa família, o teu pai era carpinteiro, tu ias ser carpinteiro. Não é? Não havia muito que pensar, não é? Nem havia preocupação com isso. Era aquilo e não havia grande discussão, nem grandes vias diferentes. Na parte dos relacionamentos, por exemplo, os relacionamentos, e falando da parte amorosa em particular, também há um leque enormíssimo de escolhas, cada vez mais. E não é só escolher e já está, como vocês sabem, e isto vê-se, por exemplo, nas estatísticas dos divórcios. Nos anos 60, em Portugal, havia um divórcio por 100 casamentos. Alguém sabe quantos divórcios há hoje por cada 100 casamentos? Sim, Ricardo. Eu, por acaso, acho que sei que no outro dia fui ver as percentagens. Olha, então se calhar está mais fresquinha do que a minha, a tua estatística. Sim, eu acho que este ano, ou ano passado, andava à volta de 60 e tais por cento, 63 ou 64, mas na altura da crise, em 2012, atingiu o pico e era para aí 74, já não lembro. Foi mesmo altíssimo. Eu quando vi estes números era 70, mas pronto, está aí na média, 70 divórcios por cada 100 casamentos. Caíram um bocado na pandemia os divórcios, mas dispararam agora no fim do estado de emergência em Portugal. Então, isto é outra área em que há um imenso leque de escolhas com que somos confrontados. Nada agora é definitivo. Tudo é precário, tudo é provisório. Inclusivamente aquilo que sempre foi visto como algo para a vida. Né? Agora não. Agora está tudo up for grabs. Não é? Está tudo sempre em jogo, em cima da mesa. E o que norteia as escolhas não é algo que nos, quer dizer, não é algo que nos é imposto, não é? Isso podemos discutir. Eu não estou aqui a defender um regresso ao tempo em que as pessoas nasciam com casamentos combinados, ok? Mas é que era muito mais fácil, não é? Ainda hoje, em muitas culturas, é assim. Está combinado e as pessoas... E há muitos testemunhos de que é melhor assim. Né? Não é sempre alguma coisa... Nós vemos aquelas histórias de amores proibidos e tal. Não é sempre alguma coisa que é difícil. As pessoas dão-se bem com este modelo. Mas quando temos um leque enorme de escolhas e temos que orientar os nossos relacionamentos por a questão da nossa felicidade, o que é que dá a chama num dia está acesa, no outro dia está apagada, então nós temos que andar ao sabor daquilo que sentimos, e isso causa-nos muita ansiedade. Para andar mais rápido, na área da ética, nós vivemos num tempo em que cada um tem que construir os seus valores, tem que construir a sua própria ética. Não é? Nós falamos muito de seguir a consciência. Eu sigo a minha consciência, ok, mas como é que eu sei que a minha consciência me está a dizer aquilo que está certo? Como é que eu sei? Não é? Onde é que eu vou buscar uma referência? Eu fico diante de um inumerável leque de caminhos e tenho que escolher
aquilo que eu vou achar que está certo, porque ninguém me pode impor alguma coisa como absoluta ou como certa. E isso também causa muita ansiedade. E só para terminar, até na religião, isso se vê. Hoje as correntes da nova era vieram para ficar, e a nova era é uma amálgama de correntes religiosas e enfim, é uma forma de ver a religião como aquilo que é mais interessante em cada uma. O que eu posso fazer é escolher dentre cada tradição religiosa aquilo que é mais interessante e depois construo a minha própria espiritualidade. É muito isso que está em voga na nossa cultura. E mesmo esta palavra espiritualidade é alguma coisa do foro interior, não é? É aquilo, o que é a espiritualidade? É uma coisa um bocado abstrata, não é? Aquilo que eu sinto num determinado momento em relação a alguma coisa transcendente. Então, é assim que isto mostra-nos um bocadinho como é que a nossa cultura está em termos de escolhas, e há muita incerteza em tudo, não é? Há muita incerteza em todas as áreas da vida. Mas como é que a nossa cultura ocidental chegou aqui? No século XVIII, desculpem, um movimento filosófico e intelectual chamado Iluminismo varreu a Europa. O Iluminismo é muito complexo, eu vou super simplificar isto, ok? Mas uma das coisas que o Iluminismo trouxe, entre muitas coisas boas, e há muitas coisas aqui que são boas, é a quebra com a tradição, particularmente da religião e do Estado como autoridade sobre o indivíduo. Foi do Iluminismo que nasceu a separação entre a Igreja e o Estado, por exemplo, que é bom, né? E que é um bom valor. Mas isto é um bocado aquela coisa, não é? Somos contra o racismo, temos que andar a destruir as estátuas todas. Pá, se calhar não é preciso destruir as estátuas todas, não sei. E o Iluminismo é um bocado isso. A religião ser opressora do indivíduo é mau? Temos que destruir a religião toda e acabar com tudo o que é transcendente? Se calhar não, né? Então, mas por causa desta quebra com a tradição, deitou-se o bebé fora com a água suja do banho e o ser humano, ficou a ter que construir os seus próprios valores morais. Se acabamos com a autoridade da religião, se acabamos com a autoridade do Estado sobre o indivíduo e a consciência do indivíduo, isso pode estar tudo muito certo, mas se não temos nada transcendente para nortear a nossa construção de valores, se não há um ponto de referência absoluto, então os meus valores podem ser completamente contraditórios aos teus e nenhum de nós tem base para dizer que os valores do outro estão errados. Não sei se nós pensamos nisto a fundo, mas é assim que nós estamos. É assim que nós estamos. E acho que nisso concordamos todos. Isto, quando ficamos sozinhos a ter que construir os nossos próprios valores morais e a ter nós próprios que construir o nosso sentido da nossa vida, isso produz desespero existencial. E foi isso que Nietzsche descobriu e Kierkegaard descobriram, mas Nietzsche particularmente escreveu muito sobre isto, não é? Quando o homem mata Deus, o homem fica sozinho para construir os seus valores morais. E nós temos visto que isso não tem corrido propriamente bem. É verdade que a religião também tem um lado muito mau e fez muita coisa má, mas esta não parece ser a solução. Nós acharmos que é tudo subjetivo e tudo relativo. Então, nós vivemos no tempo da escolha e há vários autores que têm refletido sobre isto. Vivemos a ideologia da escolha, disse Renata Sassekel, somos donos da nossa própria vida, só dependemos de nós mesmos para encontrar a felicidade. Essa é a ideia atual de liberdade e causa muita ansiedade. Ser dono da própria vida é muito difícil. Muito difícil. Porque temos nós que encontrar a nossa própria felicidade e construir o nosso próprio sentido. E as escolhas são uma forma, quando eu faço uma escolha, é uma forma de eu ter controle sobre alguma coisa. Só que isso não resulta bem e dá origem ao homo ansiosos. Porquê? Porque eu tenho que controlar a realidade através das minhas escolhas e eu vejo que eu não consigo, eu sou impotente para controlar a minha realidade. Como é que isto funciona? Então, temos o controle e para ter controle eu quero ser livre, mas sem Deus, porque Deus
há uma dimensão de controlo em Deus, né? Quando eu me dou a Deus, quando eu me entrego a Deus, eu estou a abdicar do controle. Quando eu reconheço que existe um Deus, estou a abdicar de controle. Mas eu não quero abdicar de controle. Então eu quero tirar Deus da cena, e isso produz ansiedade, porque eu fico sozinho. E depois, eu como fico sozinho, eu quero ter mais controle. E tiro Deus de cena. E isso produz mais ansiedade. E eu depois quero mais controle. E este é o ciclo do desespero. É um sentimento de muita solidão e impotência perante uma multidão de caminhos. E nós não fazemos a mínima ideia qual é que é o correto. Pode-nos algum parecer mais correto numa determinada altura, e até se pode vir a revelar correto, mas nós não temos maneira de saber. Então, o cenário não é muito animador, mas a nossa cultura, ela apresenta-nos algumas propostas, alguns remédios para lidarmos com a ansiedade. Havia muitos, eu escolhi também aqui 2, assim, meio calhas, mas muito, muito presentes, muito omnipresentes na nossa cultura. A tecnologia é um deles, né? A tecnologia com o entretenimento, com as propostas todas de entretenimento que nos anestesiam, né? Eu, quando estou a fazer binge-watching no Netflix, eu não sinto ansiedade, estou completamente absorvido, né? Não sei como é convosco, mas não penso nas escolhas que tenho que fazer, estou ali focado, né? E quando estamos a ver vídeos no YouTube, enfim, e quando estamos a aproveitar essas propostas todas de entretenimento, o entretenimento não é mau, então não estou a dizer que temos de deitar isso fora, eu não quero deitar o bebê fora com a água suja do banho, mas a verdade é que a tecnologia e o entretenimento inunda-nos e abstrai-nos de coisas importantes, né? E estamos ali a gastar o nosso tempo com coisas supérfluas. Isso tem o seu lugar, mas pode ser demasiado se nos tira o foco daquilo que é verdadeiramente importante. E a informação é outra, né? Um dado interessante, outro dado curioso, Richard Saul Vorman, no seu livro Ansiedade de Informação, ele diz que uma edição de domingo do jornal New York Times tem cerca de 12 milhões de palavras, uma edição de domingo do jornal New York Times, e contém mais informação do que aquela que um cidadão do século XVII recebia ao longo de toda a vida. Portanto, um jovem no século XVII, durante toda a sua vida, não recebia tanta informação do que aquela que há num jornal de domingo. Agora imaginemos nas redes sociais, aquele fluxo constante de informação. A informação também é uma forma de controle, né? E eu, quando sei, eu sinto que estou a controlar, né? Quando tenho a informação. Só que o problema é que é impossível nós estarmos na posse de toda a informação. E nós somos overwhelmed pela quantidade de informação. E sentimos-nos e experienciamos um sintoma que é Technology Related Anxiety. São novos tipos de ansiedade que está relacionado com a tecnologia. Information Anxiety. Por exemplo, a capacidade de computação mundial aumentou 8.000 vezes nos últimos 40 anos. 8.000 vezes nos últimos 40 anos. Os especialistas calculam que produzimos mais informação na última década do que nos 5.000 anos anteriores. Produzimos mais informação na última década do que nos 5.000 anos anteriores. E tudo isso causa ansiedade. Nós não fomos desenhados para lidar com um fluxo tão grande de informação. E agora coloquei este aqui mais atual, que é o Zoom Anxiety. Zoom Anxiety, não sei se vocês estão a sentir isso nas vossas aulas por Zoom, mas é verdade. O Zoom causa ansiedade. E eu não quero prolongar muito a vossa ansiedade, por isso vamos avançar rapidamente. Outro remédio é a psicologia clínica. É um remédio óbvio para a ansiedade, não é? Mas a verdade é que a psicologia, sendo boa, não estou aqui para deitar a psicologia fora, sendo útil, muitas vezes foca-se, ou a maior parte das vezes foca-se no alívio dos sintomas. Não é? Vamos lá arranjar mecanismos para lidar com a ansiedade, e a origem da ansiedade, o tal desespero existencial, como é que isso fica, não é? A psicologia tem um contributo incrível, por exemplo, no conceito de cura pela relação, não é? A pessoa na relação com o terapeuta encontra o caminho para se aceitar e para se curar, não é?
para encontrar alívio. E isso é muito bom, é algo muito interessante para nós, até que somos cristãos e acreditamos no valor das relações. Mas não chega. Carl Jung, psicanalista, muito conhecido, discípulo de Freud, ele disse: nunca vi um único caso de neurose que não tivesse, em última análise, uma origem existencial. Ou seja, eu não estou a dizer que a ansiedade é só um problema existencial, é um problema orgânico, tem que ser tratado, muitas vezes com medicação até, mas a origem é existencial. Era isso que Jung dizia e parece que isso faz sentido. Não é? Mas Kierkegaard, ele tem alguma coisa mais a dizer. Então eu vou dar a oportunidade a quem queria ler há bocado e não leu, ler outro textozinho de Kierkegaard, por favor. Vou ler agora então. Todo homem que não se conhece como espírito ou cujo eu interior não tomou em Deus consciência de si próprio, toda a existência humana que não mergulha desse modo limpidamente em Deus, toda a existência deste género, realiza o que realizar de extraordinário, explica o que explicar, até o próprio universo, mesmo assim ela será desespero. Muito interessante isto, não é? Todo homem que não se conhece como espírito ou cujo eu interior não tomou em Deus consciência de si próprio, toda a existência humana que não mergulha desse modo limpidamente em Deus, independentemente daquilo que realize, até pode explicar o próprio universo, mesmo assim será desespero. O que Kierkegaard estava a dizer é que nós fomos criados por um Deus no qual nós encontramos o sentido da nossa existência. E fora desse Deus não encontramos sentido, só encontramos desespero. E eu acho que isto bate certo com aquilo que nós vemos na nossa cultura. Deus saiu de cena e é verdade que havia muita coisa errada e a religião sempre produziu muita coisa errada, mas a par com coisas muito boas também. E a parte boa da religião é esta, né? É pôr-nos em contacto com um Deus que dá sentido à nossa existência porque Ele é o nosso Criador e nos conhece como mais ninguém conhece, nem nós próprios nos conhecemos. E Jesus, que quando andou cá na Terra disse coisas muito interessantes, ele disse algo revolucionário. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus dizia coisas verdadeiramente chocantes, né? E ele dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. O que ele está a dizer é: eu sou o caminho, eu sou o centro da plenitude existencial, né? Se nós soubermos o caminho, se nós tivermos conhecimento da verdade e se nós estivermos vivos, e quando Jesus falava de vida, ele não falava só de vida física, ele falava de vida eterna, e não é só uma eternidade do futuro, é uma eternidade de agora, né? Uma vida eterna em quantidade e em qualidade. Era assim que Jesus entendia a vida. Se nós tivermos isso, nós não vamos viver em desespero. Nós não vamos, obviamente, não estou a dizer que não há cristãos que sofram de ansiedade. Há. E, aliás, a ansiedade não tem só causas, não tem só causas existenciais. Indiretamente, toda ela tem uma origem existencial. Mas, diretamente, a ansiedade pode ser causada por várias coisas. E os cristãos não estão imunes, obviamente, a isto. Mas é este o caminho, ok? E o que nós temos a proposta que a Bíblia nos apresenta é esta: fazer de Jesus o foco da nossa existência. E ao fazermos-lo, eu acho que, eu pelo menos tenho essa experiência, e conheço muita gente que tem também, ao fazermos-lo genuinamente e não só como uma religião, não estou a falar de escolher uma religião, ou de nos submetermos às normas religiosas de uma determinada instituição. Isso pode vir depois, mas o foco aqui é Jesus, ok? E não as estruturas eclesiásticas ou as religiões. O foco é Jesus. E depois, claro, quando o nosso foco é Jesus, nós vamos
vamos descobrir que há muitas outras pessoas com quem nós queremos aprofundar o nosso conhecimento dele. E é esse o propósito da igreja. É aumentar e aprofundar o nosso conhecimento de Jesus. Depois é preciso estruturas e pronto, e não vamos por aí agora, mas esta é a proposta da Bíblia. E Pedro, discípulo de Jesus, ele escreve uma carta onde diz uma coisa muito interessante, e este capítulo merecia uma leitura do capítulo completo e até a carta completa, para sermos mesmo justos, mas vamos ler esta passagem que é muito interessante. Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ok? Quando a proposta da Bíblia é esta: humilha-te debaixo do Deus, que é o Criador e o Senhor do Universo. Não devia ser difícil para nós submetermos a esse Deus. Principalmente com a noção de que esse Deus quer cuidar de nós. Okay? Não é um Deus que nos quer castrar. Embora esse Deus também não seja um banana, não é? Nós podemos fazer o que quisermos e fazer dele o que quisermos, que ele está sempre na boa, está sempre tudo bem. Não, mas também aquilo que Deus quer para nós tem a ver com o próprio tecido da nossa existência. Deus sabe o que é que nós precisamos. E por isso Ele quer cuidar de nós de acordo com a forma como nós somos, como Ele nos criou. E às vezes isso significa que há coisas que não são boas para nós e nós descobrimos isso. Não é que... eu não estou a falar de andarmos aí a esforçar-nos para obedecer uma imensidão de normas religiosas, como eu já disse. Estou a falar de nós percebermos que Deus quer cuidar de nós e, portanto, querermos fazer as coisas à maneira dele. Percebem? É um registro diferente de alguma coisa que nos é imposta. Não é alguma coisa que nós próprios passamos a querer ser. Então, Deus é isto, é liberdade menos ansiedade. Okay? É esta a equação. Deus dá-nos, Ele torna-nos livres da angústia, livres do desespero. Ele torna-nos livres da escravidão a normas religiosas e etc. Não é que nós estejamos esmagados por isso, nós queremos é fazer a vontade de Deus, porque percebemos que é bom para nós. E isso liberta-nos da ansiedade. Obviamente, isto não é um processo automático, nem definitivo. Nós temos sempre que lidar com a ansiedade e por isso é que Pedro escreve isto. Não é? Ele estava a escrever para cristãos e estava a dizer para eles lançarem sobre Deus toda a ansiedade. É porque eles também sentiam ansiedade. Não é? Se eles não sentissem, não era necessário estar a escrever sobre isto. Mas eles sentiam. E é normal sentir ansiedade. Mas é este o caminho para lidar com a ansiedade. E o que Deus faz é tão incrível, o que Deus nos oferece é tão incrível que Ele diz a Bíblia que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Ele entregou o seu próprio Filho por nós como garantia, como prova de que Ele nos ama, e Ele dá-nos com Jesus todas as coisas. E isto é mais incrível ainda quando nós pensamos que nós, nas nossas tendências e inclinações naturais, nós não queremos Deus, nós queremos rejeitar Deus, nós queremos somos naturalmente opostos a Deus. Mas Deus, Ele responde à nossa inimizade, responde à nossa rebeldia e à nossa vontade até de querermos nós próprios ser Deus. Ele responde a isso com amor e Ele envia Jesus para nos oferecer liberdade. E isso é fantástico. E quando descobrimos isto mesmo a sério, a nossa vida muda completamente e somos transformados. Ok, eu vou parar por aqui. Eu tenho aqui uma pergunta para discussão e não sei o que é melhor, Marta, se é melhor abrir a discussão. Não somos assim tantos, não é? E se calhar podemos discutir aqui. A pergunta que eu tenho... Diz? Nós estamos habituados entre nós a termos, por isso acho que funciona. Então, fantástico. Pronto, a pergunta é esta: de que formas o GBU pode ser um fator protetor da ansiedade na universidade? Não precisamos, não sei se toda a gente aqui participa regularmente no GBU, mas de que formas é que nós, no geral, podemos ser
um fator protetor da ansiedade na universidade, ou seja, de forma que nós podemos contribuir para que haja menos ansiedade. Aqueles que são cristãos entre nós podem ter esta proposta, quem não é pode ter outras propostas e podemos discutir um bocadinho sobre isso. Fica aberta a discussão. E se tiverem alguma questão que não tenham percebido, alguma coisa que queiram dizer, não sei se agora na discussão ou depois no fim, como acharem melhor, também estou, claro, disposto e disponível para responder. Ok, eu posso começar. Eu ia começar. Desculpa, eu não vi que tinhas começado. Não, força, começa. Eu tenho uma questão, mas já que vamos discutir isto primeiro, eu digo a questão no fim. Eu acho que o GBU, como é um grupo de pessoas que, especialmente se reunirem regularmente e conhecerem-se melhor, depois torna-se aquele grupo onde nós podemos, por exemplo, partilhar alguma ansiedade que temos e, ao partilhar a ansiedade que temos, também vai diminuí-la. É uma resposta simples e acho que faz sentido. Clarice? E não só, porque somos um grupo em que temos um pensamento semelhante. Não é preciso ser igual, mas semelhante. Mas, por exemplo, a gente partilha, lá está, as ideias que te possam causar algum tipo de ansiedade. E é sempre bom, tipo, ter um grupo em que pensamos tão semelhante, poder estar à vontade para partilhar essas ideias e é bom ter essas reuniões semanais, que assim é algo mais regular. Eu penso que mesmo nós enquanto crentes, nós não proclamamos ser perfeitos e que mesmo enquanto nós estamos a falar sobre sermos mais como Jesus, nós próprios não somos perfeitos e mesmo quando falamos com os outros mostramos que o que nos torna tão diferentes é entendermos que na nossa imperfeição que Deus nos ama e quer cuidar de nós diariamente. E mesmo assim, exatamente por causa disso, nós continuamos a ser seres ansiosos, mesmo sabendo que possivelmente somos salvos e que já entregamos a nossa vida a Jesus e que mesmo tendo essa segurança e sabendo que diariamente podemos contar com Deus e que Ele nos ama e que Ele tem um plano perfeito, ainda assim lutamos com isso. Então é um bocado tipo, bem-vindo ao clube, porque nós estamos todos a tentar juntos entender melhor como é que podemos entender realmente como é que Deus entra nesse plano de ação. Não sei se fez sentido. Eu acho que, tal como a Marta, não vou falar só do GBU enquanto crentes, pronto. Eu acho que não só como o Arthur e a Clarice disseram, de entre nós podermos nos ajudar, porque pronto, somos um grupo que estamos a passar, que estamos na faculdade, estamos na mesma situação, podemos sempre ir partilhando situações e pronto, desde que estou no GBU, desde o meu primeiro ano, tem-me feito muito bem pelo crescimento que temos tido enquanto grupo. Mas acho que também para fora aquilo que podemos fazer, ou que o GBU pode ser um fator, é talvez pela partilha de usarmos os nossos meios, as nossas redes sociais para se calhar chamar a atenção de outros que possam ter a curiosidade de perceber o que é que se passa ou porque é que, sei lá, porque é que nos sentimos tão gratos ou tão abençoados ou tão, sei lá, não precisa de ser logo o foco na ansiedade, mas pode ser só simplesmente por sentir um preenchimento que se calhar outra pessoa não sente. Isto porque, não sei, eu alinhei um bocado a ansiedade a sentir um vazio, lá está, uma desorientação, e então acho que também pode ser a partilha de informação, quer seja em grupo de amigos ou o que for, acaba por ajudar, não diretamente a proteger da ansiedade, mas que a pessoa tem curiosidade para saber o que é que
Tenho curiosidade de saber o que é esse preenchimento que tu sentes, uma coisa assim. Interessante, não sei, pronto, é interessante incluir, se calhar, nessa ponderação, alguns grupos que são mais vulneráveis na universidade, não é? Por exemplo, os caloiros, não é? Um grupo muito vulnerável. Não é? Como é que o GBU pode diminuir a ansiedade dos caloiros, por exemplo? É uma pergunta interessante. Eu posso falar sobre isso. Quando eu entrei na faculdade, eu senti muito o baque, porque são pessoas muito diferentes. São pessoas de todos os lugares, com crenças diferentes, com jeitos diferentes, com culturas diferentes. Então, assim, eu me sentia um peixinho fora d'água. A partir do momento que eu comecei a frequentar o grupo aqui, então, assim, eu estou entre os iguais. E os iguais são diferentes. Mas ainda eu me sinto igual. Eu me sinto protegida e em grupo. Acho que a sensação de estar em grupo, de você saber, não, eu sou cristão, tô aqui, com pessoas diferentes, com pessoas que muitas vezes podem colocar a minha fé em dúvida, mas eu estou aqui com essas pessoas, eu encontrei um grupo, eu encontrei um apoio. Então isso dá até mais clareza do que você está fazendo. E com certeza baixa a ansiedade, que foi o que aconteceu comigo. Essa recepção e saber que existe um grupo dentro da faculdade, sim. Yeah, e também estava a pensar, como há bocadinho estavam a falar sobre mais o Arthur e a Clarice, sobre a importância que é ter um grupo onde se pode partilhar e ter à vontade para falar sobre várias coisas. Isso acontece, pode acontecer num grupo, mas também pode acontecer a nível individual, na medida em que nós, enquanto cristãos, nos disponibilizamos também para amar os nossos colegas que estão à nossa volta. E quando nós ativamente procuramos ter amizades reais com os nossos colegas e não apenas amizades superficiais ou até com as pessoas só que gostamos muito e o pessoal que cheira mal da boca, não sei o que mais, que ninguém gosta de falar com eles, nós também não falamos com eles, mas quando nos aproximamos das pessoas que estão à nossa volta e dos nossos colegas da nossa turma, de forma verdadeira, intencional e com disponibilidade para amar, também estamos a promover um tipo de situação em que obviamente podemos carregar juntamente fardos, não é? E obviamente também apontar de uma forma prática, disponibilizando-nos com amizade e por aí fora, também apontarmos para aquilo que nós, enquanto cristãos, também encontramos em Jesus. Encontramos alguém que alivia os nossos fardos, não é? Que caminha connosco e que nos dá esperança, que por muita que a ansiedade seja, haverá um dia em que tudo isto será restaurado, resolvido e nós temos essa perspectiva que não é uma perspectiva escapista, mas que nos dá perspectiva sobre o que aqui estamos a viver e uma perspectiva correta. Então pode acontecer em grupo e nós precisamos também de fomentar que isso aconteça entre nós, mas também nós individualmente podemos olhar para o nosso lado e ver quem é que anda a roer as unhas e disponibilizar-nos para amar esse amigo ou essa amiga que já não tem unhas. E isso é uma forma de exercitarmos a nossa fé, de forma disponível apontarmos para aquilo que encontramos em Jesus, que foi alguém que fez muito mais por nós. Então, porque é que nós não podemos fazer pouquinho por aqueles que estão à nossa volta, não é? Ricardo, achei que ias falar. Eu ia falar um bocado antes do Pedro, não é que vá dizer nada de novo que ele não tenha dito, ou que não tenham dito, mas, por exemplo, quando uma pessoa entra no primeiro ano, é tudo muito diferente e muito estranho e as pessoas não estão, como é que eu ia dizer, não estão muito disponíveis para te receber de braços abertos, não é?
vamos tirar, por exemplo, logo o exemplo da praxe, ou, não sei, e é difícil criar amizades, eu diria, no geral, na universidade as amizades não são tão fortes, ou não tens tantas amizades tão fortes como antes, então acho que ter um grupo de pessoas com quem possas partilhar ideias e debater e se calhar crescer, por exemplo, nesse ponto, assim como então tantos outros, acaba por ser muito importante. É isso. Queria dizer. Mas eu não entrei no meu primeiro ano para o GVU, mas arrependo. Está mal. Eu entrei e senti que fez mesmo diferença. Vê? Ou seja, desde o início ter ali um grupo porque era tudo muito novo, exatamente aqueles fatores que o João falou de primeiro ano, mudar de cidade, ainda se sou de sexo feminino também, em tudo. Pronto, essas coisas, foi um bocado assustador estar numa universidade, não conheço nada e assim, e ter ali um grupo que começou logo do início, tive ali o grupo, ajudava muito, pelo menos para, ok, pronto, aquilo já é um alívio, vamos dizer assim, durante a semana num sítio desconhecido, porque não fosse porque no meu caso eu chegava a casa ao fim de semana, tenho a igreja, e ainda consegui às vezes ir à quinta-feira à igreja assim, mas é diferente ter no local da universidade, saber que posso contar com aqueles colegas que estão a passar o mesmo que eu no mesmo sítio que eu. Portanto, sim, acho que se faz diferença. Eu acho que posso partilhar só um bocadinho a minha experiência, que eu sou de Braga, portanto fiquei na cidade, fui com alguns colegas de secundário para o mesmo curso, portanto já conhecia a malta, mas mesmo assim entrar para o primeiro ano foi terrível porque eu tinha muito medo de não ter ninguém novo, de não conhecer novas pessoas e que aquelas me abandonassem, então meio que por pressão da minha parte acabei por entrar na praxe. E sempre achei que aqueles iam ser os meus amigos e que ali é que se ia fazer as pessoas para a vida e tal, totalmente enganado. E concluí a praxe e apercebi-me de que os meus amigos eram todos aqueles que não faziam parte daquele grupo que supostamente é o grupo que queria. E eu quando vim aqui para o GVU, na verdade, falei com a Elisa primeiro, porque comecei a ver algumas publicações e achei interessante o facto de nós podermos todos conversar e cada um exprimir a sua opinião, sem aquele preconceito, porque, na verdade, como diziam há bocado, somos todos diferentes, mas também pensamos todos o mesmo ao mesmo tempo, apesar de algumas variantes. Portanto, é a minha terceira sessão, se não me engano, e terceira ou quarta, agora já estou confuso, e tenho a dizer que acho que é uma boa experiência só pela partilha e de libertar também um bocado o peso de muitas dúvidas existenciais que temos e que não são respondidas, por norma, num grupo de amigos banal. Terá que ser realmente com umas pessoas que estão para lá, para o mesmo, porque não entramos para a universidade a saber que aquelas pessoas vão falar daqueles assuntos que eu preciso ou que eu quero falar, e ter um sítio, um espaço, um Zoom, onde se possa falar com aquelas pessoas daqueles assuntos que nós procuramos interesse é ótimo, e acho que certas amizades podem sempre crescer destes sítios onde já sabemos que aquela pessoa tem alguém em comum connosco. É isso. Vai ser sempre bem-vindo connosco. Obrigado. E pretendo continuar para o ano. Óbvio. Estamos a contar contigo já. Sim. Quem é que não falou? Dos que podem falar, só não falou Pedro Teixeira, que era bom ouvir. Eu não tenho muita coisa a acrescentar. A única coisa que eu posso dizer é que o meu primeiro ano da faculdade foi terrível. É a única coisa. O primeiro e o segundo, e o terceiro já agora. Eu quando entrei na faculdade, eu entrei sozinho. Só uma colega minha de secundária que calhou estar no mesmo curso que eu, mas nós não tínhamos ligação nenhuma, então éramos desconhecidos. Ela também só tinha entrado e tinha sempre aquele grupo dela na escola, então éramos desconhecidos. E foi estranho porque a faculdade para mim nunca foi um objetivo. Eu nunca quis entrar num curso em específico. Então entrei no meu curso assim um bocado ao calhas e aquilo foi completamente ao lado.
E eu não tinha ninguém com quem conversar ou que me entendesse a minha parte. Toda a gente estava envolvida na faculdade, amava aquilo e nunca tive ninguém que me entendesse. Então quando eu entrei no GBU, em Belas Artes, ainda era na Escola de Belas Artes. E temos um grupo incrível. E a liberdade que nós tínhamos de conversar lá, os mais variados temas, e depois o convívio de a seguir irmos ao McDonald's aliados e todos aqueles momentos na semana eram mesmo extraordinários. Acho que este momento que nós temos, eu raramente bem, infelizmente, mas estes momentos que nós temos de poder conversar e de toda a gente ter uma opinião e não ser julgado por ter essa opinião, acho que são momentos que a ansiedade de estar perdido na faculdade como eu estava era um pouco esquecido. Resumindo, o GBU é um antídoto, está claro. Tem um problema, venham ao GBU. Isso o Big Mac depois também foi na altura. O Big Mac. É um fator protetor, não é? Fogo, o vosso primeiro ano foi assim tão chocante? Para todos? Eu chumbei o meu primeiro ano, a segunda vez no primeiro ano e só na terceira vez no primeiro ano é que comecei a fazer o curso e acaba daqui a um mês. Por isso sim, foi chocante. Muito bem, Pedro. Não. Eu também não. Eu também tive a sorte. Desculpa, diga. Eu tive a sorte de conhecer o Arthur na fila da inscrição. A sorte! Generosa! Mas foi porque uma amiga meteu conversa com ela a perguntar tipo, que curso é que vocês são? Só de engenharia física? Não! E depois tipo, anda cá, isso anda cá! Portanto, eu nunca tive a ansiedade da universidade porque também tinha o Arthur, não é? Mas fiquei agora bem preocupada, caraças. Isto é tão comum, eu não sabia. Pois, eu acho que pode ser, quer dizer, não sei, mas eu acho que pode ser um momento difícil, particularmente difícil para quem também é mais tímido. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante, como é que se diz, extrovertida, não é? Então, pronto, também não senti muito essa dificuldade de conhecer pessoal e assim, mas ao mesmo tempo também penso como pode ser e particularmente aquele ano de calor de entrada, e em que de facto, particularmente se vamos sozinhos, temos as nossas redes todas cortadas, não é? Somos tipo um ponto da rede ligado a nada, e pode ser um momento bastante difícil para pessoas com personalidades diferentes, não porque haja alguma coisa de errado com essas personalidades, mas porque é um momento que privilegia, por assim dizer, extrovertidos e às vezes negligencia introvertidos. Enfim, não sei se isto se é assim ou não, mas pronto, só pensei nisto. Há muitos contextos sociais em que a malta que é mais introvertida fica mais de lado, e eu como extrovertido tenho que também pensar nisso, caso contrário é só go with the flow e a malta, enfim, fica lá um bocado de lado. Então não sei se pode ser um fator ou não, e eventualmente a personalidade também há de ter algum fator explicativo para a ansiedade que sentimos ou não sei, provavelmente, mas há perfis de personalidade mais predispostos à ansiedade do que outros. Pois. E até se pesquisarem, há uma diferença há dois conceitos, que é a ansiedade de traço e a ansiedade de estado, né? E há estudos sobre essas diferentes dimensões. A ansiedade de estado é uma coisa mais circunstancial, ou uma coisa mais que tem a ver com as contingências, não é? A ansiedade de traço é um padrão, e há pessoas que têm esse padrão, uma personalidade mais predisposta a desenvolver a ansiedade e mais consistente ao longo da vida. Também é verdade o que estás a dizer e faz sentido. Mas pronto, é muito interessante esta discussão e perceber-se que há grupos mais vulneráveis, e essa experiência está aqui tão evidente, não é?
é interessante pensarem pronto, eu não sei se o GBU Braga já fez isso, mas muitos grupos do GBU fazem atividades na recepção ao caloiro, montam uma banquinha, falam da existência do grupo e às vezes... Fizemos o ano passado. Ok. É como a Clarice estava a dizer, não é? Às vezes só meter conversa, só dizer, olha, pode mudar muita coisa. Conhecer o Arthur, pá. Nem todos temos a sorte de conhecer o Arthur. Todo mundo ter contigo, Arthur. Uns dizem sorte, outros... Está na universidade com o pé esquerdo mesmo. Olha, amigos, se ninguém quiser dizer mais nada, deixem-me perguntarem alguma coisa ao Joel. Ok. Por isso, go ahead. Tinhas um slide que era sobre a quantidade de informação e que isso gerava ansiedade. A minha pergunta é, se existe um mecanismo disso acontecer é conhecido? Por exemplo, a ansiedade tu definiste como algo, o medo em relação ao futuro, uma coisa parecida. Então, como é que a grande quantidade de informação gera ansiedade? Pois, pá, tem a ver com aquela questão do controlo, não é? A informação dá-te, quanto mais não seja, uma ilusão de controlo sobre a realidade, não é? Se tu estiveres informado sobre as coisas, tu tens uma maior percepção de que estás no controlo. E quando tu tens um overflow de informação, não é? Quando és inundado de informação, tu percebes a tua impotência para estares na posse da informação que te dá o controle. Né? Então sentes aquela tal angústia de estares perante uma imensidão de caminhos, uma imensidão de coisas pronto, e sentes aquela angústia existencial ou és esmagado por isso. E isso está relacionado com o medo do futuro. Não é? Isso está tudo relacionado. Não é? Epá, eu não estou a estabelecer aqui relações lineares, okay, de causalidade, não estou a estabelecer isso. Se calhar até há quem tenha estabelecido isso e se calhar há boa literatura nesse sentido, mas não é isso que eu estou aqui a fazer. O que eu estou a chamar a atenção é para um conjunto de coisas que contribuem para a ansiedade na nossa cultura e usei como base essa tal angústia existencial de que os filósofos existencialistas falam, que parece que faz muito sentido. Mas de facto havia muito aí para explorar, muito na relação entre essas coisas. Ok, obrigado. Nada. Mais questões para o Joel? Ainda relacionado com isto que estávamos aqui a falar, estava a pensar no FOMO, Joel, o Fear of Missing Out, não é? Uhum. Não sei se é uma espécie de sintoma disso, não é? Sim. Há tanta coisa a acontecer que o gajo fica ansioso por poder estar a acontecer alguma coisa e nós não vamos apanhar aquilo, não é? Então, pronto, não sei se está relacionado também com este overflow de cenas, não é? Não, eu acho que é isso, pá. Era mais ou menos isso que eu estava a tentar transmitir. Vocês imaginem agora na pandemia, se nós não tivermos informação sobre o que é que está a acontecer, como é que nós vamos ficar? Não é? Isso está diretamente relacionado com o medo que nós sentimos. Não é? Se eu não souber quantos casos há na minha cidade, pá, eu vou ficar muito mais inseguro de sair à rua, não é? Ou de entrar em sítios. Então a informação e o medo estão muito relacionados também. Vou pensar, como estavas a falar de possíveis causas e daquele gráfico que mostraste também, estava a pensar que eu acho que o tempo que nós temos para pensar, ou seja, nós podemos nos dar ao luxo de termos muito tempo para pensar no nosso futuro, também é grande causa da ansiedade, porque se nós não tivermos que pensar tanto quanto ao nosso futuro, se as coisas forem mais automáticas e isso tudo, eu penso que não existe tanta ansiedade e isso pode justificar o facto da ansiedade estar mais concentrado em pessoas que andam no ensino superior e em jovens adultos e essas coisas todas. E também em países desenvolvidos. Porque, por exemplo, alguém que vá trabalhar mal acaba o secundário,
já tem muitas das variáveis da vida dele delineadas, enquanto alguém que vai estudar está sempre a pensar no futuro, se vai ter emprego, se está bem a investir aquele tempo a fazer aquilo. E pronto, estava a pensar que o tempo que nós temos para podermos pensar nas coisas, que na verdade é um luxo, também pode ser um grande causador da ansiedade. Pois, pensem em algum tempo atrás, não era assim tanto. Não havia assim tantos cursos superiores para escolher. Não é? Yeah. Tinhas o quê? Direito, medicina, arquitetura, engenharia, artes. Andava mais ou menos ali, né? E portanto não era tão difícil, né? Tinhas poucas opções. Agora com a subespecialização e cada coisinha, cada coisa que é preciso fazer, há um curso superior para isso. Né? É preciso, para fazer um parafuso, há um curso superior para fazer um parafuso. Né? Estou a ridicularizar, mas a coisa está tão... há uma subespecialização tão grande que há uma imensidão de caminhos. Né? Olha, eu, já agora dando o meu testemunho, eu não senti ansiedade nenhuma para escolher o curso. Mas é porque eu escolhi o meu curso com 26 anos. Eu andei a trabalhar e tal, e depois percebi que era bom para mim e para aquilo que eu queria fazer, ir estudar Psicologia. E foi por isso que eu escolhi Psicologia. Não tive ansiedade nenhuma. Mas também a idade, essa idade das decisões, né? A idade de passagem do secundário para a faculdade, mais ou menos essa idade e os anos que vêm a seguir, é uma idade em que se está a avançar para uma vida mais autónoma, né? Mais independente. E isso, e nós, a percepção de estarmos sozinhos causa muita ansiedade. Né? E daí, pronto, é aquela questão que já falamos também. Né? Jael, eu queria te perguntar assim, a pessoa se manter sempre ocupada, tipo, terminou uma graduação, vai tentar fazer logo um mestrado, um doutorado, e já pensa em uma próxima graduação. Essa questão de você estar sempre ali estudando, também pode ser uma fuga para uma ansiedade. Nunca tinha pensado nisso, mas sim. Porque a partir do É uma momento segurança, não é? É uma segurança. Se estiveres sempre a estudar e nunca passares realmente à prática, não tens que ficar sozinho depois em frente a uma série de opções e um mundo hostil também, não é? Tens que depois te desenrascar a nível profissional e isso custa muito, essa transição depois da faculdade para o mundo profissional também, não é? Acho que faz sentido, nunca tinha pensado nisso assim, mas... Porque a partir do momento que entra na fala de Ricardo, a partir do momento que você está ali sozinho e você não tem nada para fazer, isso te coloca com os seus pensamentos, né? E faz você, querendo ou não, mergulhar um pouco mais profundo no que você está sentindo. E isso pode gerar uma ansiedade. Eu gostaria assim, que você falasse só um pouco mais, se possível, em relação à ansiedade, em relação aos relacionamentos, tanto em relação a amigos, como um relacionamento realmente conjugal, enfim, de homem e mulher, se possível. Olha, é como eu disse, eu atirei assim algumas coisas ao calhas, algumas áreas da cultura em que de repente ficou-se com uma multiplicidade de escolhas para fazer e que as escolhas nunca acabam durante a vida e os relacionamentos foi uma dessas áreas que eu me lembrei. Eu não tenho assim nada muito pensado em termos da relação entre ansiedade e nem pesquisado, a verdade é essa, a relação entre ansiedade e relacionamentos. Mas já falamos aqui, já foi falado aqui, portanto isto é empírico, não é? Quando as pessoas estão sozinhas, e isto em termos de amizades, né, é muito mais difícil. Quando encontras um grupo de pessoas com quem estabeleces relacionamentos de amizade, e quanto mais profundo, melhor, né, tu ficas muito mais protegida contra a ansiedade. Portanto, não tenho muito mais para dizer realmente, mas é um tema fascinante. Certo. É porque eu fico pensando assim, e é algo que me gera realmente uma insegurança. Tipo, esse desconhecimento em relação às pessoas. Hoje a gente vive num mundo tão conturbado que as pessoas, elas não
não têm consciência das suas identidades, de quem elas realmente são. Então, você nunca sabe se a pessoa vai ter, qual é a reação que a pessoa vai ter. Então, isso gera uma insegurança muito grande para confiar realmente, né? Não, eu sei que nessa situação aqui essa pessoa vai agir dessa forma, vai agir de uma forma moral, de uma forma ética, eu conheço, já passei por isso. Então, as pessoas mudam tanto e não sabem quem realmente são, que realmente fica difícil você realmente confiar. Então, na minha fala, quando eu falei que estar em um grupo que eu vejo iguais a mim, pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades e que têm um ideal e que têm uma fé em Deus, isso me traz uma segurança. E que com outros grupos isso não acontece justamente por isso, por essa multiplicidade e de muitas vezes as pessoas transitarem em identidade. É por isso que eu te perguntei. Muito interessante, Jéssica. E é interessante isso que estavas a dizer, Jéssica, porque, e trazeres a questão da identidade, porque parte, ou seja, a parte do estabelecimento dos nossos relacionamentos tem a ver também com a construção do self, ou seja, quem é que eu sou, e pões essa pergunta e há múltiplas respostas, não é? E obviamente o homem moderno tem uma relação com consigo mesmo diferente daquela que antes existia, e particularmente pondera a sua identidade em função dos seus papéis, não é? E dos relacionamentos que estabelece, e quando isso ganha, e quando ganha consciência disso, não é? Na sociologia fala sobre a construção do self, a construção narrativa do self, e isso também é uma opção, ou seja, quem eu sou está em aberto, e está em aberto para ser construído, e posso construir de uma maneira ou de outra, e os relacionamentos entram aqui como com quem eu me dou, os laços que eu crio, não é? Os laços que eu crio não são meramente casuais, mas são também, ou podem ser parte de um projeto identitário, parte de um projeto de construção do self, não é? E nesse sentido há uma pressão brutal que está posta nesse empreendimento que nós fazemos, não é? E portanto este ganhar de consciência do indivíduo sobre si próprio e sobre a sua identidade como estando em construção e em permanente reconstrução, e por isso há uma construção narrativa, não é? Vai se desenvolvendo, remodelando, e também a fragmentação que existe, não é? Porque quem eu sou muda também, não só no tempo, mas também no contexto e por aí fora. E isso acho que também traz uma certa instabilidade e pode obviamente provocar uma crise identitária, e por isso é que é particularmente novo aquilo que o cristianismo nos propõe. Quem nós somos não reside, a nossa identidade não reside primariamente em nós, mas em Cristo, e isso dá uma base, sabermos quem somos em Cristo. Descobrimos a nossa identidade em Jesus, essa identidade fundamental, dá-nos uma base sólida para sabermos quem somos e navegarmos na complexidade que é a vida social, não é? E portanto acho que quando temos essa identidade estabelecida e estabelecida não numa base oscilável, mas em Cristo e naquilo que Ele é, sabemos quem somos porque conhecemos o nosso Criador, como o Joel também já falou a respeito a reboque daquela frase do Kierkegaard. Isso dá-nos uma base estável para navegar na teia complexa das relações sociais. Por oposição, nós podemos ter, também sabermos quem somos, mas termos essa identidade oscilável, não é? E é radicalmente diferente nós estarmos a fazer qualquer coisa com um ponto fixo, a partir de um ponto fixo, ou de um ponto que também é a base, mas oscila, não é? Então acho que essa é algo que é particular sobre aquilo que o cristianismo nos oferece, porque dá-nos uma base identitária que nos firma e nos estabiliza para navegar neste mundo
nessa teia de relações, não é? E de remodelações e reformulações e tudo isso. Estava-me a lembrar da parábola de Jesus, do homem que constrói a casa sobre a rocha e constrói a casa sobre a areia. Não é? Pois. Diferença. Diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que constrói a casa sobre a rocha. E depois vêm as tempestades e os ventos, e vêm as tempestades sociais e os ventos sociais e o Covid. E a casa mantém-se firme. Mas quem constrói sobre a areia é também uma base, mas é uma base instável e que não resiste, não é? Não resiste às intempéries. Muito interessante. Deu assim a reunião foi encerrada e foi um gosto.